Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma das histórias mais sensacionais e ela ocorreu de fato. Talvez você já deve ter lido ou ouvido falar sobre ela, mas antes eu gostaria de lhe pedir um favorzinho, não se esqueça. Você que ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, curtir o vídeo e, é claro, compartilhar para os seus amigos e parentes. Que Deus abençoe a todos. Esse fator histórico se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, e vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegava já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. Olha que incrível. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, eu te confesso uma coisa. Eu somente não gritaria com medo, mas já não estaria ali no barco mais. Jesus, porém, eles falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Em algumas traduções vão dizer: coragem. Respondeu eis Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. Eu não confesso para vocês que eu não sei onde Pedro estava com a cabeça aqui, mas... E ele disse: vem Pedro. Desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Confesso para vocês, se eu estivesse ali no barco, juntamente com aqueles discípulos, e visse Pedro dizendo que queria ir até o encontro de Jesus sobre as águas, olha, eu olharia para Pedro e falaria bem assim: Pedrão, você tá maluco? Meu filho, você bateu a cabeça, não é possível. Como assim? Você quer ir até o encontro de Jesus sobre as águas? Isso é impossível. Você nem sabe se é Jesus que está ali mesmo. Você está louco? Mas deixa eu te dizer algo. Se você quiser ficar ali no barco, assistindo de camarote, na primeira classe, exclusiva, a escolha simplesmente é sua. A escolha simplesmente é sua. Mas, se você quiser ir até o encontro de Jesus, por cima das águas, ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, o impossível se tornar possível, você deve sair do barco. Você deve sair da sua zona de conforto e ir até o encontro de Jesus. Se você quiser que os seus sonhos se realizem, que as suas metas, que os seus objetivos se tornem possível, saia do barco, saia da sua zona de conforto e vá até o encontro de Jesus. Foque no seu alvo. Então Pedro decide sair ali do barco e ir até o encontro de Jesus, ver o impossível se tornar possível. Mas de repente Pedro teve medo, isso porque sentiu o vento muito forte contra ele e começou a afundar. Sabe, meus queridos,
Conosco acontece a mesma coisa. Mas repare que Pedro, quando decide sair do barco, o vento já era contra ele. Vai dizer no versículo 24 que o vento já era contra o barco, mesmo antes de Pedro ter decidido sair do barco. Muitas das vezes decidimos sair do barco e ir até o encontro de Jesus. Digamos assim, vamos sair do barco, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos ir até o encontro de Jesus Cristo. E de repente nessa caminhada, começamos a lembrar das nossas dificuldades, das nossas barreiras que nos cercam, dos nossos empecilhos. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você decidiu sair das suas zonas de conforto e ir até o encontro de Jesus, deixa eu te dizer algo. O vento já era contra você. Essas dificuldades que te cercam, esses empecilhos que te impedem de alcançar o seu alvo, de alcançar as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, já existiam bem antes de você sair da sua zona de conforto. Já existiam, meus amigos. Deixa eu te dizer outra coisa. Foque no seu alvo. Foque nos seus sonhos. Foque nos seus objetivos. Esqueça os empecilhos que te cercam. Esqueça o medo. Tenha coragem. Vá com fé. Se você afundou assim como Pedro, que no meio da sua caminhada decide sair da sua zona de conforto e viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, mas mesmo assim, de repente você começa a lembrar das dificuldades, das barreiras que te cercam. E essas barreiras já te cercavam bem antes de você ter saído do barco. De repente você começa a lembrar dela e desfoca do seu alvo e começa a lembrar dos empecilhos. Se você afundou, deixa eu te dizer algo. Faça como Pedro fez. Clame a Jesus. Clame a Jesus. Sabe, está na hora de nós pararmos de reclamar. Está na hora de nós pararmos de reclamar e começarmos a clamar a Deus. Faça como Pedro. Clame a Deus. Com certeza, Ele estenderá a sua mão e te levantará. Mas assim como o pai que ama o filho, Ele irá te dar uma bronquinha, digamos assim. Jesus olha para Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Deixa eu te dizer algo aqui. Se você quiser viver o sobrenatural de Cristo, alcançar o seu objetivo de fato, vá com 100% de fé. Se você for com 50% de fé, com 9,9% de fé, deixa eu te dizer algo, infelizmente você não vai gostar. Você vai afundar. Se você decidir sair da sua zona de conforto, se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, ver o impossível se tornar possível, que as suas metas, que os seus sonhos, os seus objetivos se realizem, foque no seu alvo. Foque no seu alvo. Foque em Jesus. Que eu tenho certeza absoluta que você irá sair mais do que vencedor.
irá olhar para as pessoas e dizer: eu vivi o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Eu vi o impossível se tornar possível. Porque eu fui com 100% de fé. Repare que Jesus olha para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele não disse que Pedro não tinha fé. Ele disse que Pedro tinha pouca fé. Então, meu amigo, recapitulando, se você quiser sair do barco, saia da sua zona de conforto, mas vá com 100% de fé, 99% de fé, 50% de fé. Infelizmente, você não alcança o seu alvo, você não alcança os seus objetivos. Vá com 100% de fé. Que Deus abençoe a todos.